Bom dia, meu amado irmão. Eu gostaria nesta manhã de tratar com um tema que nós temos visto que tem sido comum entre as famílias, que é os ídolos do coração e o esquecimento de Deus. Então nós vemos hoje em dia famílias colocando os seus parentes, os seus filhos em primeiro lugar na sua vida e deixando a família da fé de lado, deixando o que as Escrituras Sagradas nos ensinam sobre comunhão, sobre viver para o próximo. E o que mais é importante para essas pessoas é a sua família. Ou seja, às vezes um filho se torna um ídolo e importante é a vontade dele. Para o marido, muitas vezes, a mulher se torna um ídolo e o que importa é a vontade dela e o que ela diz. Né? Então, um ídolo, meu irmão, é tudo o que toma o lugar de Deus no seu coração. E Jeremias vai trabalhar com isso. Jeremias capítulo 17, versículo 9, vai dizer assim: enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Então Jeremias já alerta para essa questão do coração ser corrupto e muito enganoso o nosso coração. R.C. Sproul vai dizer, referente a esse versículo, que no Antigo Testamento o coração é mais do que a sede das emoções, representado à base de caráter, inclusive a mente e a vontade. Então, muitas vezes as pessoas têm colocado a família como seu ídolo. O que importa é a vontade do meu filho, o que importa é a vontade da minha esposa, o que importa é a vontade do meu esposo, e isso é importante. O resto eu deixo de lado. Eu não vivo esta comunhão como igreja de Cristo com meus irmãos. Eu não cuido da família, da fé que eu tenho que ter um cuidado por ela também, porque é esses irmãos que eu vou ver lá no reino dos céus. Então, se os meus familiares, aqueles que são da família de sangue, não se arrependerem dos seus pecados, não crerem em Cristo como Salvador, eu não verei eles no reino dos céus. Mas eu verei os da família da fé. Mas tem sido comum entre nós as pessoas viverem somente para a família de sangue, tornando eles como ídolos na sua vida e esquecendo a vontade de Deus para nós, como viver como um corpo, como viver em comunhão. Então a família, ela é fundamental nas nossas vidas, ela é necessária, referente ao cuidado que nós temos que ter com ela, porque se eu não cuido bem da minha família de sangue, como que eu vou cuidar da igreja, dos meus irmãos da fé? Mas a nossa família, irmãos, ela não vem em primeiro lugar. Em primeiro lugar vem a Deus acima de todas as coisas. Então veja bem, quando Deus está no centro da sua vida e Ele comanda a sua vida, é Ele que vai dizer: olha, agora você vai cuidar da sua família de sangue, olha, agora eu quero que você cuide das questões da igreja, da família da fé. Mas Cristo tem que ter primazia na sua vida, Ele tem que estar em primeiro lugar. Mas quando Ele não está, você age de maneira enganosa, porque o coração é enganoso. E você faz as coisas da maneira que o seu coração leva você a pensar que é certo. Eu também gostaria de citar aqui Provérbios, capítulo 4, versículo 23, que diz assim: sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Os nossos pensamentos, eles moldam a maneira como nós falamos e como nós nos relacionamos uns com os outros. Também Provérbios, capítulo 16, versículo 23, diz assim: o coração do sábio é mestre de sua boca e aumenta a persuasão nos seus lábios. O sábio é aquele que fala e que tem atitudes a partir de uma mente que é instruída pela verdade,
pelo que é certo, pelo que é correto. E o que é correto, o que é certo para nós é o que a palavra de Deus nos ensina. Então, meu irmão, cuidado com o que muitas vezes o seu coração tem levado você a pensar o que é certo. Porque, como nós sempre dizemos, a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática, e é através dela que nós somos guiados pelo Espírito Santo a andar num caminho correto. Cuidado com o coração enganoso. Muitas vezes você pode estar idolatrando um filho, você pode estar vivendo uma idolatria para o trabalho, muitas vezes você tem um ídolo que é o lazer, muitas vezes, um esporte, e pouco importa o que Deus pensa, porque quando você coloca algo à frente, acima do Senhor Deus, você esqueceu dele. E o que é mais importante para nós é o que o Senhor Deus tem para as nossas vidas. E o que Ele tem é isso, que nós devemos ter um cuidado com a família, sim. Nós devemos ser bons mordomos, né? Cuidar do corpo, cuidar das coisas da criação de Deus, mas nós devemos, acima de tudo, ter a Deus em primeiro lugar nas nossas vidas. E Ele vai dizer o que nós devemos fazer em determinados momentos. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.